Quero saudar aos nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor e dizer-lhes que diante desta situação de medo, de espanto, de angústia que o mundo está vivendo, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus através desta live, como muita gente tem gravado e intitulado, uma palavra de esperança para o seu coração. Quero ler o texto que se encontra no livro de Esté, no capítulo 5, versículo 3. Estou lendo assim rápido para que dê tempo e para que não fique um vídeo muito longo, onde nos diz assim: Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Diante desse texto, nós entendemos que na época em que essa história aconteceu, o povo de Deus estava passando por uma situação bastante difícil, pois havia sido assinado um decreto de morte, através do qual o povo de Deus deveria ser eliminado da face da terra. Mas, diante desta situação, a Bíblia diz que o povo rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra e passou a buscar a face do Altíssimo. Eles estabeleceram um certo propósito, que depois dos 3 dias de consagração, Esté, que na época já era rainha e era a pessoa que estava mais próxima do rei, que poderia ter mais fácil acesso à presença do rei, depois dos 3 dias ela deveria adentrar a presença do rei. Mas nós sabemos que nessa época não era fácil entrar na presença do rei. A pessoa só podia entrar na presença do rei se fosse convocada. Se caso entrasse e não fosse convocada, ela deveria perder a sua vida, deveria morrer. Mas, mesmo Esté correndo o risco de perder a sua vida, ela aceitou o propósito. Todo o povo de Deus se consagrou por cerca de 3 dias. Tendo passado os 3 dias, ela entrou na presença do rei. Alguém diz que se alguém entrasse na presença do rei sem ter sido convocado, havia algo que, se o rei fizesse a favor da pessoa, a pessoa ficava livre da morte. Era se o rei apontasse o seu cetro para a pessoa. Assim a pessoa ficaria salva. E nós sabemos, diante da palavra de Deus, que o povo se consagrou, passou a buscar a face do Senhor durante 3 dias. Depois dos 3 dias, Esté adentrou a presença do rei, e estando ela diante do rei, o rei lhe fez uma pergunta, que é a pergunta que está escrita no versículo 3, que é o versículo que nós temos lido no início aqui desta live. Está escrito: Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Eu acho interessante que antes da rainha Esté adentrar, comparecer diante do rei, o povo teve que se consagrar, teve que buscar a Deus. Eles jejuaram, oraram por cerca de 3 dias, eles fizeram um sacrifício. E quando Esté está perante o rei, foi-lhe feita uma pergunta. E o que eu acho interessante diante aqui desse versículo é que esta mesma pergunta que foi feita à rainha Esté, eu encontro no Velho Testamento pelo menos mais 2 pessoas a quem foi feita
esta mesma pergunta. A primeira pessoa que eu cito neste momento é o rei Salomão. A Bíblia nos mostra, no capítulo de número 1 do livro de 2 Crônicas, no versículo 7. A Bíblia diz que depois que Salomão fez um sacrifício a Deus, está escrito assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que tu queres que eu te dê. Olha só a pergunta que Deus fez para Salomão: o que tu queres que eu te dê? Então, as duas pessoas para quem foi feita a pergunta semelhante a que foi feita para Esté foi Salomão, e a outra pessoa foi o copeiro Neemias. Nós encontramos no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo de número 4. A Bíblia diz que quando Neemias ele soube que Jerusalém, a terra dos seus pais, a cidade estava destruída, suas portas haviam sido queimadas a fogo e o povo estava em total miséria, ele ficou triste. Ele passou a buscar a presença de Deus, derramar lágrimas. Ele ficou por alguns dias em jejum e oração, em consagração diante do Senhor. Depois disso, depois desse sacrifício, depois dessa busca, depois dessa consagração, a Bíblia diz que ele entrou na presença do rei. E no versículo 4 do capítulo 2 do seu livro, o rei fez a mesma pergunta que foi feita para Esté. O rei disse para Neemias: que me pedes agora? Observe que as três perguntas para as três pessoas estão no mesmo sentido. Mas essas três pessoas só tiveram esse privilégio de receber essa pergunta da parte do rei ou da parte de Deus, porque primeiro eles pagaram um preço, primeiro eles buscaram a Deus, primeiro eles se consagraram ao Senhor. Então, nós percebemos aqui, diante desta pergunta, que foi feita a Esté, que foi feita a estas duas outras pessoas, que é um sinal de que realmente o rei estava interessado em atender, em resolver a situação, em dar vitória para o povo. E nós sabemos que estas três pessoas tiveram a situação que estavam se encontrando mudada. Por quê? Porque decidiram buscar a presença de Deus. E com isso, meu querido irmão e amigo que está nos assistindo, eu quero dizer a você que diante desta situação que o mundo se encontra, o segredo para se obter vitória, para se obter uma resposta, é o mesmo segredo. Assim como eles buscaram a Deus diante de uma crise, diante de uma situação difícil, se nós buscarmos a Deus, também nós vamos ter resposta de Deus para as nossas vidas. Nós vamos obter vitória da parte do Senhor. Está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O segredo para nós vencermos a crise, para nós passarmos por essa tempestade e chegarmos do outro lado vivo, glorificando a Deus, é nos humilharmos na presença do Senhor.
É hora de nós baixarmos a nossa cabeça, não para o problema, mas como reverência ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Deus não está alheio aos nossos problemas. Deus não está indiferente às nossas orações. Deus é o mesmo Deus que deu vitória para esse povo e está disposto a dar vitória para nós nestes últimos dias. A Bíblia diz que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. É hora de nós buscarmos a Deus com mais intensidade. É hora de nós nos arrependermos de todas as coisas que a gente sabe que entristece ao Senhor e fazermos um compromisso mais sério com Deus. Nos comprometermos com a palavra do Senhor. Nos humilharmos diante da face de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, está escrito que se nós nos humilharmos diante de Deus, a seu tempo, Ele vai nos exaltar. Deus tem o controle de toda a situação, mas é preciso nós, o seu povo, clamar a Ele, buscar a presença dEle e se humilhar diante da sua face. Por isso, meu querido, eu encerro aqui esta mensagem, esta palavra, que você possa guardá-la no seu coração e que ela possa servir de motivação para você manter uma vida melhor diante de Deus, buscando a Deus, se comprometendo com Deus, se consagrando ao Senhor. E a vitória é certa em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.